famoso dia... Dia 9? 2022, estamos no primeiro ano F. Pessoal, relações métricas na circunferência. A gente já falou de um pouco de ângulos e agora a gente vai trabalhar um pouquinho mais com medidas de comprimento, não necessariamente de ângulos. Primeira coisa, comprimento da circunferência. Deixa eu fazer uma bolinha aqui, vou fazer um círculo. Vamos ver se sai um círculo. Então vamos lá. Pessoal, isso aqui dá certo com qualquer circunferência que você for fazer. Se você pegar uma moeda de 1 centavo, uma latinha de cerveja, uma tampa de bueiro, uma praça que seja redonda, um planeta, desde que ele seja redondinho, tá? Se você cortar em algum ponto a circunferência e ir fazendo a volta de forma medindo, corta aqui e estica, certo? Vai cortando aqui, vai esticando ele até voltar lá para o ponto inicial. Tá? Se você fizer essa medida, vamos chamar isso daqui de comprimento. E você dividir pelo diâmetro. Se você dividir pelo diâmetro, o resultado sempre vai ser o mesmo. É um valor constante. Esse valor, ele é infinito. Tá? É o famoso π. Então, 3,14, 1, 5, 9, 2 e vai embora. Tá? Ele é infinito. Esse símbolo aqui, ou esse valor, a gente deu o nome de π. Ok? π. π. Ok? Geralmente, a gente usa, a maior parte das contas que a gente faz, a gente utiliza 3,14. Mas ele é um valor infinito. Aqui na minha calculadora, por exemplo, ó, tem o π. Quando eu aperto ele, 3,141592653, blá 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 blá, ele é infinito. Aí lembrei de duas curiosidades aqui que eu deixo passar para vocês, tá? Primeira curiosidade. Já ouviram falar de um filme que chama As Aventuras de Pi? Nunca? Já. Tá, é um filme, eu não lembro quando ele foi lançado. Mar, com tigre. Dragão e um tigre, quase a mesma coisa, né? Então a gente vê que é o mesmo filme, que a pessoa vê um dragão onde era um tigre. Mas tá bom, tá valendo. Por que eu falo disso? Faz referência a essa figura aqui, tá? Só lembrei, então, já que eu comecei, deixa eu terminar. O filme, o guri, o personagem principal, ele tinha um pai que gostava muito de natação. Tá? Nadava, gostava de nadar e coisa e tal. Aí teve o filho, que é o personagem principal, e resolveu dar um nome para ele para homenagear o gosto dele de natação. Ele gostava muito de natação, de nadar. Aí deu um nome para o filho dele de Piscina. Então, assim, quando esse cara que chamava Piscina resolveu ir para a escola, o pessoal quase não tirou sarro dele, né? Foi de boa essa, né? E ele amava o nome Piscina, né? Pensa, nome original, bacana, né? Único. Aí ele resolveu achar um jeito de se livrar do Piscina. O pessoal fica tirando sarro dele. Tentou uma coisa, tentou outra e nada dava certo. Até que um dia bateu o sino da aula, o pessoal saiu para o recreio e ele ficou na sala de aula. Aí ele pegou o giz, foi até a lousa e começou a escrever
3,1415926, blá, e continuou escrevendo. Terminou a linha, passou para outra linha e continuou escrevendo. Terceira linha, continuou escrevendo o número do pi. E continuou escrevendo. Esse número é infinito. Ele continuou escrevendo. Até que chegou o momento que terminou o intervalo. Terminou o intervalo, era aula de matemática. Todo mundo entrou, ficou vendo ele escrevendo o número. Ele continuou lá, firme e forte, escrevendo o número. O professor de matemática olhou, viu aquele 3,14, viu o resto, viu o que ele estava fazendo e falou: esse é o número de pi. Foi até a biblioteca, pegou um livrozinho, grossinho assim, que era um livro que estava escrito todos os números do pi conhecidos até o momento. Estava naquele livro. Tá? Localizou onde que ele estava na lousa e começou a acompanhar. O guri tinha decorado o livro inteiro. Aí ele parou de ser chamado de piscina e começou a ser chamado de pi. Essa foi a primeira curiosidade, tá? Como a gente tem internet aqui, deixa eu ver se eu consigo. O filme, como é que eu vou falar? Teve um aluno, eu estava falando a respeito desse filme. O aluno, ele me deu uma tradução do filme, que eu falei assim: o filme é legal? Não, não é legal, mas não é chato. Mas não é legal, mas não é chato também. Aí, isso. As Aventuras de Pi. Tem até aqui, ó. Piscina. Olha lá, ó o dragão. Deixa eu ver se tem aqui alguma imagem, ó. Ó o dragão. Tá? Tem umas cenas legais e coisa e tal. Essa cena aqui bem... Mas assim, em geral, ele é meio paradão o filme. Enfim, esse aluno, ele definiu: professor, eu entendi o que você quer dizer. É aquele filme que a gente assiste mexendo no celular. É tipo isso. Ele é legal, você quer assistir, mas assim, meio chatinho, então... Enfim... As Aventuras de Pi existe, só para mostrar para vocês. Não vou contar mais spoiler, mas é só isso, é por causa do Pi e o número é infinito. A segunda curiosidade que eu queria passar a respeito disso aqui para vocês é que nos Estados Unidos, a nossa data, né? Deixa eu até voltar aqui a data. Nós escrevemos assim, 9/8, 9 de agosto. Nos Estados Unidos, se eles forem escrever essa mesma data, é esquisito, eles escrevem assim, ó, 08/09 de 22, tá? Isso fez com que eles escrevem ao contrário, eles escrevem primeiro o mês para depois o dia. Aí o que acontece? 14 de março, a gente escreve 3,14, eles escrevem 14/3. Não, nós escrevemos 14/3, né? Eles escrevem 03/14. Falei errado. Dia 3 do mês 14. Eles comemoram, é um feriado feriado não, é um dia de comemoração, dia de Pi. Que mês é esse? 14/3. Mas eles colocam 14/3, é o dia de Pi. Curiosamente, vocês lembram daquele... Eu não vou lembrar o nome do cientista. Vocês lembram daquele cientista que aparecia sempre numa cadeira de rato, todo assim meio... Então, Isso, obrigado, esse cara. O cara é bom, hein? Qual é que é o nome do cara? Você fala, esse aí mesmo. Curiosamente, ele faleceu 14 de março. Então ficou assim mais um motivo para comemorar o dia do Pi ou o dia da matemática. Nos Estados Unidos assim, pega o dia, né? Tiradentes supostamente morreu dia 21 de abril e por aí vai. Então, é por aí. Outra curiosidade, né? Mas enfim, voltando aqui para nossa aula. Não chega a ser feriado, é só um dia de comemoração, tá? O dia de Pi, 14 de março. Aqui, galera, deixa eu fazer o seguinte. Como é que eu vou falar? Vou dar uma apagada aqui. E vou fazer
um primeiro concerto. Então, em vez de escrever 3,14, eu só vou colocar π aqui. Ok? Se eu dividir, então, o comprimento da circunferência, partir a circunferência, medir aqui com uma fita métrica, não interessa o tamanho da circunferência, pode ser uma moedinha, um tambor, um planeta. Se é redondinho, você mediu aqui o comprimento da circunferência, dividiu pelo diâmetro, dá π. Ok? Bom, só que nossas fórmulas, elas levam mais em consideração o raio do que o diâmetro. Aí agora ficou do jeito que eu queria. Então o que acontece? Ao invés de eu escrever diâmetro, vocês concordam que o diâmetro são 2 raios? Ok? Bora lá, veja bem. Por que é 2 raios? O diâmetro é tudo isso. Aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio. O comprimento da circunferência, então, ela sai desse princípio aqui, ó. Por isso que eu escrevi isso aqui. Matematicamente falando, para eu resolver isso daqui, eu multiplico em cruz. Considera que tem 1 aqui, ó. C vezes 1 vai ficar C. Certo? 2R vezes π, a gente só escreve 2πr. E isso aqui é a fórmula do comprimento da circunferência. Tá? Por exemplo, vamos fazer um primeiro cálculo aqui. Deixa eu pegar uma página a mais. Vou pegar uma bolinha. Aqui é o centro. Fala um valor aí para mim, para ser o raio. 50. Que vá. Vamos supor que eu queira saber o comprimento dessas 50. 50 o quê? Metros ou 50 ou centímetros? Metros. Então tem uma praça que é redonda, tá? E aí a gente vai precisar fazer a calçada dela aqui em volta. E eu quero saber quantos metros tem essa calçada. Quantos metros de calçada vão ser feitos. De acordo com o que vocês estão falando, fui bolando um problema aqui para a gente calcular o comprimento da circunferência. Como que a gente faz isso? Comprimento é igual a 2πr. Para guardar isso aqui, a gente chama essa forma de 2π rádios. Tá? Daí você guarda 2πr. Mas não pode confundir com a fórmula da área da circunferência, a área do círculo, que é πr ao quadrado. Cuidado, tá? Isso aqui calcula uma coisa, isso aqui calcula outra. Eu quero calcular o comprimento da circunferência. Quantos metros de calçada vai ter essa praça aqui em volta? Ok? Então veja bem, se é 50, é só eu trocar assim, ó. 2 vezes π vezes 50. O comprimento vai ser 2 vezes 50, 100 vezes o π. E isso aqui, galera, já é uma resposta. No caso, seria metros, né? Já que eu dei a medida em metros, aqui seria metros. Professor, mas 100 π? Isso aqui é uma resposta. É um número irracional. O π ele é infinito, não tem jeito de eu escrever ele inteiro. Então a gente usa esse símbolo e está feita a conta, deu 100 π. Isso aqui é importante porque quando vocês forem fazer prova do Enem, são alternativas, né? A, B, C, D, E. Certo? Então pode ser que lá uma das alternativas esteja escrito assim, 100 π. É a resposta. Agora, a conta pode continuar também. Invariavelmente, no enunciado da questão, ele fala assim, ó, use π ou considere π igual. Eu já vi questão, por exemplo, que estava falando assim, use π igual a 3. Professor, mas é 3,14. Não, eu estava pedindo para usar use π igual a 3. O que você ia fazer? 100 vezes 3, 300. Ia ter que ter uma alternativa aqui que tinha que ter 300. Tá?
Pode ter questão que fala para usar 3,1. O que você vai fazer? 100 vezes 3,1. Pode ter questão usando 3,14, 3,141. O próximo número, eu já vi questões sendo 5 e já vi questões que não era 5, era 6. Mas por que é 5? Por que é 6? É que o próximo número aqui é 9, seria 59 aqui. Então já vi questões pedindo para você utilizar 3,1415 e já vi questões por causa desse 9, ele fez um arredondamento e estava pedindo para utilizar π igual a 3,1416. Tá? O que ele pedir, você pega e multiplica pelo valor aqui. Por exemplo, vamos pegar o tradicional, 3,14. Então, use π igual a 3,14. O que você vai fazer? O comprimento é igual a 100 vezes 3,14. Ele está pedindo isso. Aí uma coisa importante, se está usando π, você já não vai mais usar o sinal de igual, você vai usar o sinal de aproximado, que não é um valor exato. Π é um número infinito, você está pegando um pedacinho do número. Tá? Então, nesse caso, o comprimento seria aproximadamente de 314 metros. Essa praça aqui teria 314 metros, mais ou menos, aproximadamente isso. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Tá? Aí, gente, um outro tipo de cálculo. Imagine que... Vamos fazer um cálculo diferente. Eu vou escrever, copiem aí, tá? Qual a área de uma circunferência em que seu comprimento é de 36 metros. Copiaram aí? Não. Sim, copia que eu vou fazer essa conta com vocês, para vocês entenderem um pouquinho a respeito da circunferência, um pouquinho mais. É uma conta já um pouquinho mais difícil, porque ela está indo até um pouco mais do que a gente está estudando, tá? Ele está pedindo qual é a área. A área, vou colocar para cá que ela vai ser uma segunda conta. A área do círculo ou da circunferência, ela é igual a π r, ou r feio, r ao quadrado. Só que o que acontece? De acordo com o que eu coloquei aqui no enunciado, a circunferência mede 36 metros. A circunferência mede 36 metros. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a fórmula da área eu preciso do raio. E o raio, danadinho do raio, não foi informado. Eu preciso descobrir. Mas ele disse que o comprimento... Qual que é a fórmula do comprimento? 2 π rádios. 2 πr. Ok? Através disso daqui, gente, no cálculo que eu fiz aqui em cima, a gente calculou a circunferência. Mas agora eu estou dando a circunferência e vou calcular o raio. É sempre um dos dois. Ou você tem o raio e descobre a circunferência, ou você tem a circunferência e descobre o raio. É o caso aqui, ó. Qual é a circunferência? 36. É igual a 2 πr. Como eu quero descobrir o raio,
vou passar esses dois aqui que estão multiplicando, vou passar dividindo. Vai ficar 36 dividido por 2π é igual ao raio. O raio vai ser o resultado dessa divisão. Vou pegar a calculadora para ficar mais rápido, tá? Então, a calculadora, deixa eu zerar aqui e deixa eu ver que conta que eu estou fazendo, tá? Então, eu tenho que pegar 2 vezes o π, 2 vezes o π. Vou pegar esse π com esse valor imenso aqui, tá? Não vou pegar só 3,14 não. Então, 2 vezes isso deu esse valorzinho aí. Eu vou usar aquele recurso do computador que vocês quase não sabem que tem, né? Que é o copiar, Ctrl C. Porque eu vou zerar a conta agora. Eu tenho que pegar 36. Onde que eu zero aqui? Eu tenho que pegar 36 e dividir por aquele valor. Então, 36 dividido, né? 36 dividido, Ctrl V, dividido por 6,2831 papá, que é o resultado de 2 vezes o π. Deu aproximadamente, eu vou colocar 5,73, tá? Porque o próximo número aqui é 9, ó. Então eu vou colocar 5,73. Se tem 36 metros aqui, esse raio vai ser aproximadamente 5 metros, aproximadamente 5 metros e 73 centímetros. Ok? Tranquilo até aí? Acabei de descobrir o raio. Se eu sei qual é o raio, eu posso trocar aqui na fórmula e descobrir a área. A área vai ser π, que multiplica o raio ao quadrado. O raio é 5,73. 5,73. Vou colocar entre parênteses, nem precisava, mas vou colocar para não confundir, tá? E de novo, para fazer a conta, eu vou usar a calculadora. Cadê minha calculadora? Puxar para cá agora. Então, 5,73. Eu tenho um botãozinho aqui que vai ao quadrado. Você poderia multiplicar ele por ele mesmo, tá? Se você fizer 5,73 vezes 5,73, dá isso aqui. Multiplicado por π. Vezes, vou de novo usar o π aqui da calculadora. Apertar igual aqui, vamos ver se dá certo. Deu. 103, de novo, ó. Vou fazer uma aproximação aqui. E vou, porque aqui é 7, né? Aqui é 7. Então, vou ficar aproximadamente 3,15. 103,15. A área dessa circunferência seria, então, aproximadamente 103,15 metros quadrados. Ok? Pessoal, isso aqui é interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas como é que eu vou explicar isso? A área do círculo é a que tem o melhor aproveitamento de perímetro. Vou explicar melhor isso. Imagine que você tenha, vamos chamar, fala um nome feio aí para mim. Não, vou xingar eu. Felisberto. Não parece que ele tinha aberto. Isso, duas coisas, hein? Felisberto tem 36 metros de tela para fazer um galinheiro. Ele pode pôr uma galinha por metro quadrado. Ok? Aí a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual
o número máximo de galinhas ele consegue. Como que eu coloco aqui com esses 36 metros? Isso, obrigado. Ter com esses 36 metros de tela. Sim. Lá de cima? Aqui? Ó, vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. De repente você consegue. Dá pra ver? Nossa, vocês são cegos. Tô vendo tudo aqui. Tá pequeno ainda? Tá. Copia esse primeiro, depois copia o outro. Deixa eu dar uma melhorada aqui que eu tô achando. Agora que eu vi que tá meio embaçado, parecendo eu sem óculos. Aí, rapaz. Aquilo era um R. Sim, esse é o cálculo. Inclusive, esse aqui é o resultado final, tá? Agora eu não tô vendo aqui. E? Tá vendo, tá doido. Quando vocês copiam aí, depois alguém desce um pouquinho o texto aqui. Eu vou pegar um chá, um café pra mim. Eu tinha tela no banco. Boa, vai jogar a bola. Vai ficar falando com ele aqui. Tecnologista. CPX. Virtual. Gravando com zero. Pega bem fome, cara. Vamos ver. Não te mandou mensagem não? Não te mandou mensagem não. Ele tá falando com a minha, com a minha rola. Isso mesmo. Ele tá gravado. A Ana mandou mensagem assim no YouTube e me dizendo. Tá gravando não? Tá lá? Tá bebendo? Salve. Descendente do efeito. Ei, a Ana mandou mensagem pro Moro Feliz. Mano. Não? Rapaz, mano. Isso bicho é pegador. Vai deixar. Tá segurando qualquer coisa. Ô, bate pra mim. Aí fica dando. A bateria Abaixa dele tudo, né? Fala dele, Felipe. Feliz, viu? Peguei até uma bolachinha, né? É pra não oferecer pra vocês, eu pus tudo na boca. Isso. A Ana perguntou pro senhor. Quem que perguntou por mim? A Ana. Quem que é a Ana? Qual Ana? Quem? Qual Ana? Que Ana? Ela ali? Eu quem? Véi, tudo vocês vivem na pena. Eu boiei. Dela me perguntar. Eu Uma óculos. outra vez.
Vocês fazem ideia de quantas galinhas dá pra pôr? Quantas galinhas conseguem? Depende do tamanho. Se o plástico quiser botar uma pipetinha, mas porque tem lugar que enche de galinha, não, deixa apertado ali. Tem aqueles galinhos que não dá. Escala, mais fácil Vou fazer um primeiro desenho aqui. Dois galos em cima. Não gostei. Peraí. Agora eu quero ver se não sai retângulo. Só que agora eu quero pôr de mais pra cá. Acho que essa sala aqui já. Acho que essa sala. Então vamos pensar no seguinte. Raciocine aqui comigo. Num primeiro projeto, ele coloca 1 metro de cerca aqui, 1 metro de cerca aqui. Se são 36, ficou 34. Metade de 34, 17, concorda? 17 aqui, 17 lá. A área do retângulo é um lado vezes o outro, base vezes altura. Então 17 vezes 1. Se é uma galinha por metro quadrado, deu 17, deu 17 metros quadrados. 17 metros quadrados. Logo ele consegue pôr 17 galinhas. Bom, esse é um primeiro projeto. Vamos pensar no seguinte, então. Ele resolve modificar um pouquinho o projeto. Em vez de 1 metro, ele coloca 2 metros. 2 metros. Vamos ver se vai ficar retângulo. Ficou 2 metros, 2 metros. De 36 foi 4, ficou 32. Então 16 e 16. A área do retângulo é base vezes altura, ou seja, 16 vezes 2. E como que uma magia, parece bruxaria, agora ele consegue pôr 32 galinhas, quase o dobro. Pessoal, agora eu vou voltar a falar o que eu tinha falado. O círculo é a área que tem, a figura geométrica que tem o melhor aproveitamento de área por perímetro. Todas as formas geométricas que vão se aproximando da circunferência, por exemplo, se eu fizer um quadrado, tá? São 36 metros. 36 metros significa que se eu dividir por 4, aqui vai ser 9, aqui vai ser 9, aqui vai ser 9, aqui vai ser 9. 9 vezes 4, 36. A área de um quadrado é ele ao quadrado, né? 9 ao quadrado. 9 ao quadrado, 81. Todas as formas geométricas que vão se aproximando do círculo, a área vai ficando maior. E olha que loucura. No início, ele podia colocar 17 galinhas. Agora, só porque ele fez quadrado, já quase 5 vezes mais. Agora presta atenção, porque a gente já fez o cálculo com o círculo. Olha na conta de cima, não foi à toa que eu coloquei 36 metros. E a gente calculou a área do círculo. Deu 103,15. Ou seja, cabe 103 galinhas e ainda um bico com a asinha de outra ali no cantinho. Um biquinho. Então veja. Pessoal, isso aqui assim, a gente fez uma brincadeirinha aqui, eu fiz uma brincadeirinha com vocês para mostrar, mas isso aqui é um negócio muito sério. Por exemplo, vocês já perceberam o formato de silo nas fazendas? De silo de grãos? Redondo. Por que redondo? Porque com o mesmo material é a figura geométrica que mais vai guardar grãos. Ah, não dá para guardar grãos se for quadrado? Guarda, só que você vai gastar mais material. Então você economiza e faz isso. Já que eu estou falando disso, e isso é um negócio extremamente sério, vocês vão aprender hoje que a abelha, cara, ela sabe matemática.
A abelha sabe matemática. E eu não. Pois é, vocês estão perdendo aí para a abelha. Veja bem, deixa eu fazer o seguinte. O círculo de fato é a forma geométrica que mais calcula, que mais, né, com o mesmo perímetro, digamos assim, é a que tem maior área. Só que o círculo ele tem um probleminha. Qual que é o problema do círculo? Quando você coloca um do lado do outro, não tem jeito de você não perder alguma coisa. Então, eu coloquei aqui um círculo do lado do outro. O que acontece? Fica um espacinho aqui no meio que é de desperdício. A abelha matemática que resolveu esse problema. O que ela fez? Ela achatou um pouco a circunferência e descobriu a forma geométrica que, com o maior lado possível, mais perto da circunferência possível, ela consegue encaixar uma do lado da outra. Então veja, coloco aqui, ó, ele encaixou. Aí ele coloca aqui assim, encaixou. Vem para cá, encaixa. Vai para lá, encaixa. E aí ela vai formando a sua colmeia. Assim, veja bem, assim ela economiza no material que ela precisa fazer para fazer, né? Ela faz a cera, né? Ela guarda o alimento dela, que é o mel. Ela gasta menos material e não tem desperdício. Mas saber da tudo sem o que fazer. Mais inteligente que a gente às vezes, né? Então não é à toa que o favo de mel, a colmeia, tem esse formato. Porque ela economia. Por que a abelha não faz quadradinho, que a abelha pesta, fica fazendo essa figura difícil? Não, ela está fazendo um aproveitamento de material. Ela gasta com o mesmo material. Mas se ele fizer círculo, ela vai ficar perdendo espacinho no meio. Então ela achatou um pouco para cá, achatou, deu uma ajeitada. E detalhe, não tem outra forma geométrica. Tem o octógono, tem o decágono, tem o não sei o que, tem figuras com mais lados, tem. Mas que se encaixa perfeitamente uma na outra é o hexágono. Mas e o quadrado? Não, o quadrado encaixa uma na outra, só que você vai usar mais material e vai guardar, no caso, com o mesmo material, o que você vai guardar mais seria o hexágono, que está aproximando do círculo. Ok? E a arquitetura moderna. Então, pessoal, assim, quis mostrar esse exercício aqui para vocês, justamente para vocês verem que o negócio é interessante. E se usa a matemática no dia a dia em coisas que a gente nem imaginava. Por que o formato do silo é redondo? Porque com o material que eu tenho, ele é o que vai guardar mais grãos possível. Tá? O círculo é o que faz o melhor aproveitamento do perímetro em relação à área. Ok? Copiado aí? Peraí, agora. Por que a casa não é feita hexágono? Não, se você quiser, você pode. Aí entram outras coisas, né? Por exemplo, das formas geométricas, a forma mais forte é o triângulo. O triângulo, inclusive, dizem, né, que ele é feito até no subconsciente. Tudo que você quer demonstrar que é força, você faz em forma de triângulo. Vi uma vez alguém falando que é por isso que o símbolo do super-homem é um triângulo. Tá? Justamente para demonstrar a força. Então, por exemplo, casa, construção de casa, tem um telhado, assim. Se você olhar no que segura as telhas do telhado, vai ter um triângulo aqui, vai ter outra barra aqui, outra aqui assim, outra aqui. Ele vai colocando um monte de triângulo. Só olhar aqui no pátio que vocês já vão ver um monte de triângulo. Porque o triângulo tem essa questão da rigidez, ele não muda de forma. Por que a gente não faz tudo em triângulo, então, que a casa nunca ia cair? Bom, você ia ter que ficar andando meio de cabeça torta, assim, né? Então tem o hexágono. Por que não faz com hexágono? Pode fazer, não tem problema nenhum. Cadê o Paint? Está aqui.
Só que aí você tem que se adaptar a esses ângulos abertos, né? Ah, você não pode fazer a casa redonda? Pode, né? Vai pro cantinho do castigo. Oi, e agora? Não tem, né? Então, assim, aí as coisas, elas vão meio que... Tudo que a gente faz, se a gente parar para pensar, a gente meio que quadricula tudo, né? Constrói meio em cubo. Você vai fazer a casa em formato retângulo. Vamos começar assim. O seu fogão. O seu fogão é uma caixinha, porque ele vai ser colocado dentro de uma cozinha que também é uma caixinha. Aí a caixinha da casinha vai ficar dentro de uma caixa maior que é a casa. Então elas já vão se moldando assim mesmo. A casa acaba ficando dentro do quarteirão, que com alguma exceção, geralmente é retangular. Então essas coisas vão acabando ficando tudo meio quadrado mesmo. Mas nada impede, se você quiser construir uma casa hexagonal igual as abelhas, você vai estar aproveitando o máximo de área e economizando material. E aí entra a questão de estética, entre outros assuntos, né? A resposta, eita. É que na verdade nem é a resposta, né? São partes da resposta, que a resposta disso aqui mesmo está lá em cima, né? Mas é uma área da matemática, assim. Na verdade, tudo na matemática, às vezes alguém olha de um jeito diferente e descobre coisa. Isso aqui foi só uma coisinha que eu passei por vocês, mas de repente tem um monte. Tô passado, perdi pra abelha. Vou olhar a abelha com outros olhos a partir de hoje. Ah, só a matemáticazinha. É só matemática que eu não sei, né? Nossa, cara, eu tô passada. Usou uma Einstein do lugar. Vou estudar. Você pega ela, pede sabedoria. Pede sabedoria. Foi? Deve ser por isso que o cérebro é inteligente. Leon Alberto Einstein. Tinha até. Se quiserem então anotar aqui, deixa eu colocar uma cor de destaque. Só para responder, né? Qual o número máximo com 36 metros de tela e colocando uma galinha por metro quadrado, vírgula, poderia pôr 103 galinhas. Tá? De onde que eu tirei esse 103? Daqui. Ok? 103,15. Ainda cabe uma asinha de uma outra aí. Ainda cabe uma galinha empreitada, uma metade de um galinha. Pai, você está copiando ainda? Tava dominando. Vai lá. Vai logo, vamos arrombar. Vai logo, tá gravado. Que isso? Que agarramento é esse? Balinha de café, hein? Isso aqui é show de bola. Deixa eu dar um ponto positivo aí pra Aqui, mim. ó. Aí eu... Agora, interessante para vocês é entender como é que eu fiz essa conta aqui em cima, né? Essa daqui, ó. Que eu peguei os 36 metros, calculei o raio e através do raio eu consegui descobrir a área. Principalmente essa fórmula aqui, ó, é a que a gente está estudando. Tá? Vocês ainda estão copiando? Não. Eu já tenho.
É porque daí eu ia mostrar lá na apostila de vocês que essa fórmula está lá. Eu não quis copiar porque eu ia escrever ela aqui. Mas essa fórmula do pirralho, comprimento igual a 2πr, ela está lá. Tá? E ela serve para a gente encontrar o comprimento do círculo e serve também eventualmente para a gente descobrir o raio do círculo, ou o diâmetro do círculo, dependendo da circunstância. Ok? Foi? Deixa eu mostrar lá, onde que está o livro. Opa, voltou o π. Sai daí, π. Comprimento da circunferência. Aí estava contando a respeito do diâmetro. Olha lá, ó. Dividiu. Pode fazer isso com um prato. Ele está falando assim, ó, coloca um barbante em volta do prato, mede o barbante e depois divide pelo diâmetro daquilo lá. Você vai encontrar um valor perto de 3, um pouquinho mais do que 3. Nunca vai dar exato, às vezes dá 3,2, 3, 3,1, nunca dá exato. Mas é sempre perto desse valor aqui, ó, tá? Comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dá o danadinho do π, ok? Então aqui, ó, a fórmula. Comprimento é igual a 2πr, 2 pirralhos. Estamos na página 15 daí, certo? Bom, comprimento de um arco. Veja que eu não estou medindo o ângulo. Pessoal, regra de 3, tá? A circunferência toda, ela mede 360 graus. Deixa eu fazer um exemplo lá. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu ver se tem alguma questãozinha aqui. Vamos lá. Relações. Não, tá aqui, já passou do que eu queria. Radiano, já vou chegar aqui. Nesse daqui. Deixa eu pegar um exemplo daqui. Cor azul. Tem que fazer uma bolinha. Vou fazer uma bolinha aqui, tipo aquela lá. Uma bolinha aqui no centro. E fazer isso aqui, ó. Não ficou bem no centro, né? E também não queria tão assim. Fala um ângulo aí pra mim. Vixe. 80? 80 é isso aqui, ó. Só tem que sair reto. Aí. 80 graus. 360 não é bom. 80, 70, deixa eu ver. 360. Aqui vai 80, não vai dar exato, tá? Vai dar um número com vírgula. O que você vai fazer? A gente precisa saber de um comprimento, né? Precisa ter um comprimento. Deixa eu ver aqui como é que ele está fazendo aqui. É o ângulo. Fala um raio aí pra mim. 15. 20, gostei do 20. Número redondo. Deixa eu pensar. O comprimento da circunferência é 2πr. Se o raio é 20, o comprimento da circunferência vai ser 40π. Ok? Tranquilo até aí? Não? Está muito pequeno? Será? Vou fazer maior essa figura aqui. Vou aproveitar essa. Vamos supor então que aqui seja 20 centímetros, 20 metros, qualquer unidade, 20. Esse ângulo aqui está meio apertadinho para ser 80. Fala um outro ângulo aí. Vou pôr 50. 50 também não vai dar. 45. Pronto, 45. 45 vai ficar bem legal. Tá? E eu quero medir só esse pedacinho aqui, ó. Ele é curvo e eu quero medir ele. O raio é 20. O que eu calculei aqui que deu 40π? O que é essa resposta aqui? Não é ainda a resposta final. Isso daqui... Deixa eu pegar esse daqui. Acho que vai ficar melhor. Aqui. Muito grande. Tanto faz, vai esse. Isso daqui que eu calculei
é o comprimento da circunferência. Então, se eu começar aqui, ó, o que eu medi é isso aqui. Eu posso trocar esse π por 3,14 e aí vai dar 120 alguma coisa, certo? Não queria que desse esse efeito. Só o contorno. O que eu calculei foi isso aqui. Esse 40π é o comprimento da circunferência. Ok? Calculei tudo. O comprimento da circunferência. Se aqui é 20, todo esse comprimento daria 40. Se você quiser trocar por 3,14, você multiplica 40 vezes 3,14 e vai chegar no valor aproximado. Foi? Decidam aí e vamos lá para a aula. Pessoal, então presta atenção. Vou voltar lá à pergunta. Como é que eu faço para calcular só esse pedacinho aqui da circunferência? Aí é que entra a questão da regra de 3 que eu falei. 40π é a circunferência inteira. É 360 graus. 45 graus, qual é o valor? Qual é o comprimento desse pedacinho? Ok? Conseguiram entender agora? Ficou mais claro? O comprimento aqui que eu calculei 40π é tudo. Isso com raio igual a 20. Tá? Eu quero calcular esse pedacinho que está em azul aqui, ó, em destaque. Tudo é 40π. 40π equivale a uma volta inteira, 360 graus. 45 graus, quanto que é? Aí você multiplica em cruz. Então vai ficar 360x é igual a 45 vezes 40π. Vou usar a calculadora aqui. 40 vezes 45 dá 1.800 π. Tá? O π continua lá. Aí é só dividir. O x é igual a 1.800 π dividido por 360. Como eu estou com calculadora, só dividir aqui, ó, dividido por 360. Tá? É isso mesmo? 5π. X vai ser igual a 5π. Ok? Tranquilo? Outra forma de fazer é uma forma que eu não uso muito. Então pode ser que eu erre aqui. Mas você pode pegar e dividir 360 por 45. 360 dividido por 45. Vou fazer essa conta aqui à parte. Eu estou tentando puxar pela memória que eu uso sempre regra de 3. 360 dividido por 45. Você encontrou o valor de 8. Aí o que você vai pegar esse 8? Você vai pegar a volta inteira, que no caso é 40π. Aqui deu 8, né? Você vai pegar 40π e vai dividir por 8. Tá? 40 dividido por 8, 5. E aí o π continua aqui na frente. Professor, e esse π fica aí? Fica aqui. Aí você tem que olhar lá nas respostas, né? Quando for questão desse tipo. Alternativa A, alternativa B. Aí você vai ver se está 40π ou se vai estar 40π vezes 3, vai dar 120 alguma coisa. Tá? Então, é só uma questão de acostumar com ele. Funciona também. Você pega 360, divide pelo ângulo. Se não for 45, se for 60, você divide 360 pelo ângulo que for. Por isso que eu não queria 80. Se eu fosse dividir por 80, ia dar número com vírgula. Para ensinar não era muito bom. Ó. 360 dividido por 80 ia dar vírgula. Deu 4,5. Funciona também, mas... Tá? É mais fácil fazer com valor exato. Tranquilo, gente? Assim a gente descobre o tamanho, o comprimento, não é a medida do arco, é a medida do comprimento do arco. Ele não é um ângulo.
O ângulo é igual ao ângulo central, isso foi na aula passada. Agora estou medindo o comprimento, tá? Ele vai ser proporcional, a gente usa a regra de 3 e acha aí o comprimento do arco. Que horas são? Deixa eu ver se dá tempo. Radiano, só vou falar do radiano, que é uma outra unidade de medida. Por incrível que pareça, galera, e eu acho que ano que vem, quando vocês forem ver trigonometria em matemática, vocês vão utilizar muito esse termo radiano. Você pode medir um ângulo. Você pode medir um ângulo em graus. Ah, aqui tem 60 graus, tá? Meu graus ali ficou parecendo um 6. 60 graus. Ou você pode medir em radiano. É uma outra medida, tá? E geralmente a conta fica assim, ó, pi rad. Pi radianos a gente lê, tá? Rad é uma unidade de medida igual tem esse grau aqui, ó. Bom, o que é um radiano? Acho que eu vou pegar no livro para explicar. Se você pegar o raio de uma circunferência, tá? Cadê? Aqui, esse desenho aqui que eu queria mostrar. Se você pegar o comprimento do raio, tá? Esticar ele aqui, ó, e depois vir acertar ele e arredondando o raio, o comprimento do raio certinho em cima da circunferência, essa medida, esse ângulo é chamado de 1 radiano. Então, 1 radiano é o comprimento do raio no arco. O arco com a medida do comprimento do raio é 1 radiano. O que acontece é o seguinte, se você fizer um pouco de cálculo em cima dele, e aí eu já vou meio que resumindo a coisa, porque o tempo já está batendo aqui para ir para o intervalo. Aqui não escreve. É o seguinte, uma volta... Oh, caramba, cadê? O que está acontecendo? Por que não está indo? Uma volta completa, uma circunferência inteira, 360 graus, tá? Ela vai ser necessária duas vezes o π vezes rádio, 2π radiano que a gente fala. Resumindo, deixa eu voltar lá que aqui eu consigo escrever. Em radianos, isso aqui é uma volta completa. Uma volta completa, 360 graus. Se eu for medir isso daqui em radianos, é 2π rad. Isso aqui é uma medida. Se a volta inteira é 2π, a metade da volta é só π radiano. E aí a gente usa isso aqui para calcular algumas medidas de arco, principalmente. Tá? Por exemplo, eu não coloquei 60 graus. De novo, você pode usar a regra de 3. 180 graus equivale a π rad. Π radiano. Nossa, ficou feio pra caramba. Tá? É uma outra unidade de medida, basicamente. Só estou mostrando para vocês como que a gente converte. Eu quero 60 graus. Então eu vou colocar aqui 60 graus e vou colocar um X para saber qual que é a medida de 60 graus em radianos. 180x é igual a 60π. A única coisa que acontece é que a gente geralmente não... 180 aqui, tá? A gente não faz essa divisão, a gente deixa em forma de fração, ó. Dá para simplificar, divide por 6, divide por 6. 6 dividido por 6 dá 1, 1π. 18 dividido por 6 dá 3. Então 60 graus é a mesma coisa que π
sobre 3, π rad sobre 3. Deixa eu melhorar aqui, tirar esse retângulo. Π rad sobre 3. É uma medida, é um arco, é uma medida em arco, em radianos, tá? Eita, agora que eu queria o retângulo, não fez. Esse retângulo fez. Deixa eu mostrar para vocês. Existe um círculo trigonométrico em radiano. Vou lá no Google, depois eu vou em imagem, tá? Círculo radiano. Eu não sei se vai dar certo na primeira. Radiano. Imagens. Ó. Vocês conseguem ver aí? Esse π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus. Copiar a imagem. Deixa eu jogar aqui. Vou pegar mais uma página. Presta atenção aqui, pessoal. Esse é um círculo que a gente chama de círculo trigonométrico em radianos. Então, existem algumas medidas aqui que estão em graus. 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus e assim por diante. E aqui, ó, está a medida dele em radiano. Então, 30 graus é a mesma coisa que π rad sobre 6. Só está faltando a palavra em rad aqui que a gente coloca para... O graus é 30 graus. A gente não faz assim? Sim. Radianos. A gente vai colocar π sobre 6. Opa, não é igual. Rad. Rad. R-A-D. Rad. Π rad. Tá? Essas duas medidas são iguais. Vão aparecer umas contas mais para frente que a conta só dá certo se você usar o π radiano. Se você usar a medida em radianos. Tá? É mais ou menos assim, como se fosse, não tem uma temperatura que é Celsius, não tem outra que é Fahrenheit, não tem outra que é Kelvin. É isso. É a mesma coisa com outro tipo de escrita. É igual, mas é diferente. É tipo isso. Tá ok? Pessoal, pelo que eu posso ver, já vai bater o sino daqui a pouquinho. Eu vou parar por aqui, próxima aula continuamos. Amanhã, olha o caderno.